Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Espero em Deus, em oração, e tenho paz no coração, vendo as maravilhas, toda a criação, obras incontáveis, sem explicação. Creio em ti somente, mesmo que eu não veja a solução, deixo em ti somente minha esperança e salvação. Confio em ti, descanso em ti, renova em mim o teu querer e o meu viver, faz renascer, pois o meu destino está na tua mão e a mim seguro na escuridão. Vou voar com os anjos, nada irá me afastar de ti, vou cantar para sempre. Sinto teu imenso amor por mim, para o céu ali, já sinto aqui, confio em ti, descanso em ti, espero em Deus e cantarei. Ressuscitou Jesus é Rei, dele é o domínio sobre terra e céus, Deus do impossível cuidará dos seus. Vou voar com anjos, nada irá me afastar de ti, vou cantar para sempre. Sinto teu imenso amor por mim, para o céu ali, já sinto aqui, confio em ti, descanso em ti. Amém? Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Nós temos um corinho que a gente canta, né? Se és crente com certeza, diga amém. Ah, mas esse amém saiu muito fraco. Vamos nós. Se és crente com certeza, diga amém. Glória a Deus. Vamos orar, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por esse momento. Nós estamos na tua casa, reunidos no teu nome, Senhor, para te adorar. Esse privilégio, esse presente, Senhor, não tem preço, Senhor. Nós não sabemos como pagar, mas nós estamos aqui nos dando, Senhor, o que nós temos. E nós queremos, Senhor, nos derramar na tua presença e sentir o Senhor em nós, Senhor. Receba, Senhor, esse culto, desde agora, esse primeiro momento, até o final, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, no nome santo do Senhor. Amém. Nós estamos aqui louvando, adorando o nosso Deus, né? Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós vamos continuar servindo ao nosso Deus. Lendo, eu vou convidar os irmãos para lerem comigo. Êxodo capítulo 15, o versículo 2. Fala-se de um pedacinho da oração, né, de Moisés após atravessar o mar, a travessia do mar. Vamos juntos. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é
o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Oh, glória a Deus por essa palavra. Vamos continuar adorando com os cânticos de louvor. Bom dia. Percebi que tem gente na casa, logo no início desse culto, quando ela perguntou se és crente, tem certeza? Então, já temos a certeza de que há pessoas na casa, pessoas que querem adorar a Deus e que sabem como agradar a Deus, que é através do louvor, da adoração. Então, eu gostaria de convidar aqueles que puderem ficar em pé para cantar essa canção. São duas canções, cânticos, né? Antigos, que eu gostaria que você trouxesse à sua memória. Ele diz que é amanhã vamos louvar a Deus. Alguém lembra desse cântico? Amanhã? Alguém lembra? Ontem vamos louvar a Deus? É hoje. É hoje. Então a oportunidade que Deus está te dando é hoje. Hoje de louvar a Deus, porque amanhã, o ontem já passou, o amanhã está nas mãos do Senhor, amém? Vamos cantar? Hoje é tempo de... Hoje é tempo de... Agora sim, agora o tom certinho, peraí, vamos esperar um pouquinho. Isso, agora sim, vamos juntos, Pastor Sandoval? Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós a glória habita seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habitar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este. As mulheres comigo, vem louvar, homens. Mulheres, vem louvar, vem louvar. Amém. É um convite, é uma chamada à adoração, né? Hoje é tempo. E não poderíamos dizer, Senhor, as maravilhas que tu tens operado em nosso meio, a maneira como tu nos trouxeste até aqui, é motivo de cantar, é motivo de dar glória e é motivo de oferecer um cântico novo ao Senhor. Vamos lembrar também do Salmo 96, que fala: cantai ao Senhor. Ok? Nós vamos então cantar esse louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais feliz
Senhor um cântico. Todas as manhãs, cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória, glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a Deus. Salmo 25 diz algo muito interessante para nós nessa manhã. Salmo 25, poderia projetar para a igreja ler comigo? Salmo 25, é assim que está na ordem de culto? Sim? Então vamos juntos. A ti, Senhor, elevo. Versículo 2. É Isaías 25. Deus. Isaías 25. Isaías 25. Ai, desculpe. A falha foi minha. Vamos ler então Isaías 25. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Vamos ler mais uma vez? Eu gostaria de só ouvir as vozes femininas na primeira parte. Vamos juntos, as vozes femininas até o nome, a palavra nome. E os homens vão prosseguir. Vamos lá, as mulheres? Ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome. Homens? Vamos exaltar as promessas de Deus na nossa vida? 154 do cantor cristão. Ele diz: firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de
Mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa manhã que o Senhor nos dá, ó Deus, é uma manhã linda. Te agradecer, ó Deus, porque o quão importante é levantar. Levantar, Pai, é uma dádiva. E te agradeço, ó Deus, por estarmos, ó Deus, na tua casa, pela liberdade, ó Deus, que ainda temos, ó Deus, de proclamar o teu evangelho, ó Deus. Temos essa liberdade, porque muitos lugares, ó Deus, os cristãos não estão tendo mais essa liberdade. E que possamos, ó Deus, aproveitar a liberdade que temos, ó Deus, para proclamar o teu evangelho a todos aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, morrendo, Pai, sem salvação, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, pelas orações feitas, ó Deus, e respondidas, pelo irmão Paulo, ó Deus, que se encontra entre nós, pelo irmão Luiz, ó Deus, que se encontra entre nós. O Senhor faz, ó Deus, tudo de acordo com a sua vontade, não é nossa. A gente, ó Deus, programa e o Senhor é quem faz, ó Deus. Agradecemos pela Maria Amélia, pelo pastor Sandoval, ó Deus, que numa dificuldade, ó Deus, de acompanhar louvores, o Senhor enviou o pastor Sandoval para nos ajudar, Senhor. Porque tudo que fizemos aqui, fazemos, ó Deus, para o teu louvor, para a tua honra. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que já foi iniciada, ó Deus, pelo cântico que foi cantado, que a gente possa continuar firme, Senhor, nas tuas promessas. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar a Nanda, ó Deus, que trará a mensagem para os nossos corações. Fala conosco de acordo, ó Deus, da forma que o Senhor quer falar, com cada coração aqui. E te agradeço, ó Deus, que a gente consiga, ó Deus, ter força ainda na tua caminhada, até que o Senhor venha, ó Deus, para juntos nos encontrarmos, ó Deus, na Nova Jerusalém. Nos ajuda na nossa caminhada, em nome de Jesus, amém. Amém. O culto começou exaltando o nosso Deus com a adoração, né? Louvando, e a mensagem do Senhor falando com a gente, né? A mensagem de Deus falando sobre os versículos de adorar ao Senhor, exaltando o nome dEle com louvor. E é tão bom estar na casa do nosso Deus. Nossa irmã orou agora falando como nós somos felizes de estar na casa do nosso Deus. Nós vemos o mundo aí vivendo uma alegria passageira, uma alegria que leva à morte com tanta frequência e tão cedo tem sido, e nós somos felizes porque nós estamos na casa de Deus. Nós nos reunimos para falar com o nosso Deus, para estar na presença do nosso Deus. Nós somos o povo realmente feliz, nós temos essa liberdade, nós podemos mostrar para o mundo Jesus através do nosso testemunho, porque mesmo estando na pandemia aí, uns dizem que não vão a um lugar em outro, mas nós nos arrumamos, nos aprontamos para estar juntos, louvando, exaltando o nosso Deus. Nós somos realmente o povo feliz da terra, e esse dever, né, que nós temos de falar de Jesus com a nossa voz, com a pregação, com o nosso testemunho, com o nosso viver na rua onde a gente anda, no mercado, com o nosso vizinho, através da nossa vida, do nosso viver, né, irmãos?
que nós possamos realmente ficar preocupados com isso, preocupados. Eu tenho que cada dia melhorar. O dia de hoje pode ser melhor do que o de ontem, e o de amanhã será melhor do que o de hoje, para a glória do nosso Senhor. Nós vamos dar oportunidade aos nossos irmãos de Amor em Ação, para falar do seu trabalho, do trabalho que tem feito. Amor em Ação. Ele estava, eu vi os Enos, mas ele não está aqui agora. Bom dia, irmãos. Graças a paz de Jesus Cristo. Tá aqui um pouquinho enrolada a máscara, mais óculos, né? Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso ministério, da IBJI, do Amor em Ação, trabalhando mesmo nessa pandemia. O Ministério em Ação da IBJI faz parte da igreja, por isso eu peço a todos os irmãos que estejam conosco, nos ajudando em oração, nos ajudando na campanha do agasalho, que nós já estamos distribuindo alguns itens. Não distribuímos só nas ruas, distribuímos também roupas, juntamente com as cestas das pessoas que recebem, carentes, que não têm o que vestir. Hoje nós temos um privilégio, um prazer, com a autorização de um dos nossos assistidos, está presente conosco no culto, o nosso querido irmão Carlos. Estamos dando esse apoio para ele. Ele esteve internado, doente, e hoje ele está aqui para receber mais uma cesta extra. Então, eu vou pedir, né, que a nossa irmã Ângela venha aqui fazer uma oração de agradecimento por tudo que está sendo feito no Amor em Ação, pelo apoio, e também recebemos, né, ajuda de fora, porque nós precisamos. Temos pessoas da família, amigos, vizinhos, que estão conosco também na campanha do bem. O agasalho, nós estamos pretendendo recolher até o final de julho, porque já estamos dando, e depois em agosto, né, dá aquele friozinho e diminui. E vamos terminar com tudo que tem na igreja já aí dado, distribuir, para poder vir a próxima campanha, mais recente, ano que vem, por causa da devida pandemia, nós acabamos não podendo ir para as ruas, e achamos melhor distribuir também cesta de pessoas que não têm o que vestir. E agradeço os irmãos que estão colaborando. E em João 15, 12, falo de novo, que é o nosso versículo título, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém, irmão? E a nossa irmã Ângela, que faz parte do ministério, vai agradecer, né, a Deus. Amém? Bom dia, igreja. Soberano Deus, eterno Pai, continuamos na Tua presença aqui, Pai, para agradecer por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo sopro de vida, Pai. Ó, Pai, agradecemos também pela vida dos nossos irmãos, Pai, que se encontram no nosso meio, Pai, a saúde foi restabelecida, do irmão Paulo, do irmão Luiz Alberto, Pai, guarda e protege eles, Pai, abençoa todos os enfermos das nossas igrejas, Pai, abençoa o ministério dos nossos pastores, dos missionários, Pai, por a face da terra, também, Pai, abençoa nosso ministério de Amor em Ação, Pai, abençoa cada irmão, Pai, que tem vindo contribuir com o nosso ministério, que tem nos apoiado, Pai, tem nos ajudado, Pai, abençoa todas as famílias, Pai, que têm sido contemplado, Pai, com as cestas básicas, Pai. Ó, Pai, abençoa o irmão Carlos, que está presente no culto, Pai, dessa manhã, Pai, que ele também esteve internado, sua saúde foi restaurada, Pai. Também peço pelo meu convidado que está presente aqui hoje, Pai, que trabalhou no INCA comigo, que a Nanda veio aqui hoje assistir o culto conosco, o irmão Paulo Maria, que se encontra aqui, Pai, é um privilégio, né, esse visitante estar aqui no nosso meio. Também agradeço pela saúde, Pai, de cada irmão que está aqui presente nesse culto pela manhã, e os que estão também nas suas residências, nos cultos online, Pai. Também agradeço pela saúde, Pai, de cada idoso de nossas igrejas, pela saúde também das nossas criancinhas, Pai, protege elas, guarda elas, Pai, onde elas estiverem. Também, Pai, eu peço também pela mensageira também dessa manhã, Pai, guarde ela, protege ela, Pai, possa também trazer mensagem, Pai, de renovo para nossas vidas, Pai. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém. Só um minutinho. Eu queria falar que a nossa caixa do agasalho está aqui. Quem tiver aquele agasalho velhinho, que não esteja mais usando, pode nos doar. Queria pedir também, se alguém for ajudar o nosso ministério da IBJI, tem um envelopinho branquinho, pode colocar qualquer quantidade, que é com essas dinheiro arrecadado que nós pagamos a nossa cesta fechada. Como essa semana passada eu me ausentei, o dinheiro que entrou, irmão Zenas me passou hoje. Nós fizemos na correria uma cesta extra, pegando em meu lar e no lar de alguns irmãos, para poder beneficiar o irmão Carlos, essa cesta extra que entrou em ação hoje. Não é a comprada fechada, tá bom, irmãos? Então, eu agradeço, tá? Amém. Bem, nós continuamos com avisos. O PGM continua na direção da irmã Fernanda, dirige o PGM ali da Canitar, fazendo o seu trabalho, né, toda semana. Então, estamos trabalhando com o nosso Senhor, pregando a palavra de toda forma, né? Pelo menos tentando fazer melhor para o nosso Deus. E às sextas-feiras, a MCM também continua reunindo na igreja, fazendo o culto da manhã, às 8 da manhã. Também as irmãs que puderem vir, os irmãos que puderem estar também, é um trabalho bem abençoado, tá? Que as nossas irmãs, nós mulheres, fazemos aqui na igreja há vários anos, tá? Então, todos são convidados. Eu gostaria de falar com a igreja ainda, né? Vamos falar ali o nosso tema e a nossa divisa? Como a gente está um tempinho sentado, vamos ficar de pé, aqueles que puderem, para nós falarmos? Primeiro tema, logo a seguir nós vamos falar a divisa, tá bom? Né, a gente tem que lembrar sempre que a gente está naquele, né? Tem que lembrar daquilo ali. Vamos falar do tema. 1, 2, 3, 2021, o ano da superação ao lado de Deus. Divisa. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos aproveitar os irmãos, né, Jardim a uma, e falar para esses irmãos que estão nos visitando aquela frase legal que a Jardim a uma fala. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, bem forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vá sempre bem-vindo nessa casa, para juntos nós adorarmos o nosso Deus. Nós vamos ouvir, né, dar a oportunidade ao irmão Paulo, que vai louvar o nosso Deus aqui nessa casa, depois do susto que ele nos deu. Deus, nós somos gratos a Deus de uma forma que nós não podemos pagar, porque ganhamos de novo, nasceu de novo. Está ele aqui mostrando que está vivo. Bom dia, igreja. É um grande prazer estar aqui com os irmãos, vivo. Eu costumo dizer que eu estou no lucro, porque Deus permitiu que eu voltasse. Eu quero falar um pouquinho antes, se os irmãos me permitem, sobre permissão de Deus, sobre a vontade de Deus. Eu, dia 18 de junho deste ano, fui parar no Hospital Naval Marcílio Dias, infartado. Eu já sabia. Eu traço aqui um paralelo com as mulheres que já tiveram filhos. Elas têm aqueles sintomas e, mais ou menos, no segundo filho, elas já sabem o que está acontecendo. Imagino que seja assim. No primeiro é uma tristeza, uma correria, ela não sabe, não tem experiência. Então, no segundo, ela já está mais tranquila, sabe as coisas que estão acontecendo. Comigo foi a mesma coisa. No primeiro infarto, eu senti certos sintomas que vieram muito fortes. Neste segundo, no dia 18, eu sabia que estava infartando. Tanto que naquele momento eu tive a humildade de chamar minha filha e minha esposa, que estavam saindo para ir ao mercado, e dizer: voltem, eu preciso de vocês agora. Chegaram e disse: eu estou infartando, me levem para o hospital. E fomos. Chegamos lá, fui recebido, aquela coisa toda, muita demora, porque é normal, o hospital está fervilhando
Covid e outros problemas. E é demorado mesmo. Exame de sangue, eletrocardiograma. Foi feito um exame e o médico esperou o resultado e falou: seu Paulo, existe uma coisa aqui chamada troponina que está alta e não devia estar. Dá para repetir o exame? Eu disse: dá. Repetiu. Lá, já quase meia-noite, saiu outro resultado e ele disse: ela subiu de novo, portanto o senhor vai ficar internado na emergência. Eu disse: tá bom, fazer o quê, né? A Vilma e a Paula foram para casa e eu fiquei lá. De manhã, isso já no sábado, foi coletada nova amostra de sangue e a troponina tinha subido uma terceira vez. Aí ela disse: você vai subir para a unidade coronariana, porque teu caso não é tão simples assim. E eu fui. Então esse foi o caminho. Me encaminharam e deu tudo certo, exceto porque eu era alérgico ao AS, né? O remédio mais comum do mundo, e eu tinha alergia justamente a ele. E o remédio demorou a vir, demorou. E eu comecei a ficar angustiado dentro daquele hospital, nada para fazer, simplesmente esperando aprontar o tal remédio. Angústia, angústia, e começou a me vir um pensamento na mente: paciência, você precisa ter paciência. Eu li a palavra, fui no Salmo 140, desculpem, Salmo 40, e estava lá: esperei com paciência no Senhor. E aquela palavra ficou marcando a minha mente, marcando. O pastor esteve lá me visitando uma vez, não lembro se eu comentei com ele. Na segunda vez que ele foi, aí Deus confirmou tudo. A família que estava comigo na primeira vez, que era um homem que estava com câncer, e ele era testemunha de Jeová, e não faleceu ainda, ele era muito fechado, muito duro, bem como a família dele. Estávamos eu e a Vilma, eu na cama de lá, ela no sofá, acompanhante dele no outro sofá, e ele escarrava noite e dia por causa do câncer na garganta. Mas pensa no escarro feio, e cuspia num copo, e nós assistimos aquilo noite e dia. Muito complicado. Aí também entrou o ingrediente paciência, naquele meu coquetel ali. E nós começamos a conversar e tentamos falar de Jesus, e ele simplesmente se fechou. Disse: bom, parei. O pastor esteve lá, eu falei: pastor, eu estou com muita saudade de cantar, eu não estou conseguindo louvar a Deus. E ele falou: vai para o banheiro. Eu falei: já tentei, mas não dá, é pertinho. Depois Deus me providenciou um altar lá. 2 cadeiras que ficavam próximas do elevador, e eu sentava em uma delas e ficava louvando a Deus lá. Apareceu tanta gente. E eu percebi que a maioria das pessoas que estavam lá conheciam a palavra. Eram afastadas do Evangelho. Tinha um que estava acompanhando um senhor lá, e ele cantava. Nós fizemos dueto lá, cantando, dividindo em vozes, e ficava próximo da enfermagem. E elas ouviram, iam lá, olhavam, e está o maluco lá cantando, né? Era o cara que estava ali. Aí, na noite que eu fui internado, só voltando para ilustrar aqui, eu conheci uma moça chamada Adriana Nascimento, problema de fígado, feridas nas pernas, toda inchada, e falamos e acabamos falando de Jesus, e eu entoei um louvor para ela, e ela gostou. Aí eu fui ser internado e ela sumiu, nunca mais vi. Quando eu estou lá no 9º andar, muitos dias depois, ela encontra a Vilma e fala assim: cadê seu esposo? Ah, está aqui. Voltou tudo de novo, começamos a falar de Jesus, a Vilma convidou, e ela assistiu o nosso culto aqui. Afastada, se derramou em lágrimas assistindo o culto. Foi a noite que a nossa irmã Ana Larrúbia pregou. Não estou distinguindo que foi a Ana Larrúbia, só dizendo que foi naquele culto, tá? Deus falou, e ela sentiu a presença de Deus, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Então essa foi a Adriana Nascimento. Eu cismava de chamá-la de Renata. Conhecemos uma menina chamada Jean Clair, e a mãe dela, Dona Nica, mãe dela com o braço quebrado e outros problemas, e ela era acompanhante. E eu também falei de Jesus para ela, cantei um louvor que ela gostava. Aí ela veio me chamar para ir no quarto delas, para fazer uma oração para elas. E aí eu gelei. Eu não sou disso. O máximo que eu faço é louvar a Deus. Eu canto e me sinto bem, mas pregar aí é com o pastor, aí é com Elias. Não é a minha praia. Mas eu fui, né? E cheguei lá e começamos a conversar, e elas receberam muito bem.
A Vilma até tirou umas fotos, e eu consegui falar de Jesus para elas. Ali se formou uma amizade. E ela também desviada do Evangelho, a Jean Clair. Bom, só para emendar no assunto Jean Clair, essa semana eu liguei para ela e ela disse: seu Paulo, sabe o que aconteceu? Esta semana passada, fui visitar umas igrejas e tal, ela saiu bem antes de mim, e eu voltei para Jesus. Mas o mais importante que aconteceu é que eu jurei que eu não pisava mais naquela igreja onde eu me batizei. E foi para lá que eu voltei. Eu disse, meu Deus, não é possível. E é assim. Eu tive essas oportunidades, surpreso, espantado com tudo isso. Nunca Deus fez isso comigo. Então o senhor Edivaldo, do câncer, mais tarde descobriu que também tinha câncer no pulmão. Foi para uma outra sala, foi para radioterapia. E nesse meio tempo eu voltei para fazer o catéter e o stent, e a Vilma mudou de quarto. E entrou num quarto que tinha um senhor chamado Joel, um sargento de marinha, antigo, reformado, e também crente. O pastor esteve lá. Foi nesse dia que se confirmou tudo. O pastor chegou e falou, eu gostaria de falar uma palavrinha para eles, antes dela ir embora, que ela estava visitando, ela e a filha, ou de a gente ir embora. Eu falei com eles, vamos, o pastor pode falar? Ah, pode. Aí o pastor abre a bibliazinha dele e disse assim, eu vou falar Salmo 40. Aí eu disse, não é possível. Aí eu fui às lágrimas, né? Ele falou a palavra e eu disse, eu quero um tempinho assim. Aí eu cantei aquele louvor. E eles choraram também. Então o pessoal da enfermagem que ficava em frente, um dia antes de sair, pediram assim, seu Paulo, o senhor pode cantar um louvor aqui para a gente? Eu disse, mas eu estou no corredor, aqui é uma janela de vidro. Canta assim mesmo. Eu cantei 2 louvores ali no corredor, e as pessoas passando e eu cantando ali. Todo mundo ficou feliz, e eu mais ainda, né? Teve outras pessoas que não me ocorre o nome agora, que nós tivemos oportunidade também. E na última hora, o inimigo tentou me dar uma rasteira muito grande. Eu disse que não ia contar isso, que é vergonhoso, mas eu preciso. Eu ia ter alta naquele dia, no dia 6, e a alta é às 10 horas da manhã lá. Houve uns problemas, o meu eletrocardiograma que ia ser feito, precisou ser feito 5 vezes para que ele desse certo. Não dava certo. O papel enrolava igual como se fosse uma impressora, aquele marcadorzinho ficava maluco, aquela caneta, não marcava nada certo. 5 vezes. Esse tempo foi passando, já era meio-dia, e a doutora que acompanhava o meu caso saiu, foi almoçar, foi cuidar das coisas dela. E eu já estava atrasado, e eu comecei a ficar nervoso. Eu estou cheio de razão, é o dia de eu sair, está tudo certo, por que não me liberam? E aquilo foi crescendo. Eu tirei a roupa verde, que era de internação, botei a roupa civil e disse, eu vou embora hoje, na marra. Era o homem, né? E fiquei lá, peguei o celular, sentei numa poltrona bonita, que tem em frente à porta lá da enfermagem, e fiquei olhando para elas. Aí depois eu não aguentei e falei assim, eu vou lá falar com elas. O diabo estava terrível naquele dia. Cheguei lá e falei assim, olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu vou dar um prazo. 4 horas da tarde é o meu limite. Então, se não vierem para me liberar até as 4 da tarde, vou pegar minhas coisas e a minha esposa e vou para aquele elevador e desço, com ou sem alta. Terrível isso, hoje eu sei. E dei as costas e voltei. A recepcionista apareceu alguns minutos depois lá, e só faltou chorar, coitada. Falou, seu Paulo, por favor, reconsidera. O senhor tem que entender, a doutora Rayane está numa emergência, a sargento já foi falar com ela realmente não pôde vir. Aí eu, cheio de razão, falei, isso aqui é um hospital grande. O que se vai dizer se eu estou liberado ou não, meu prontuário, está tudo escrito lá, está no computador. Chega um médico lá e assina, me dá a receita e eu vou embora. E ela falou, não, mas a praxe aqui é a doutora que te acompanhou te liberar. Aí ela estava quase chorando e eu também, aí o Espírito Santo começou a me tocar. E aí eu reconsiderei, claro. E o que aconteceu?
eu tive que pedir perdão para aquelas pessoas todas, mas Deus me deu essa oportunidade, inclusive para a doutora Rayane. Os irmãos já imaginaram o coroa de cabeça branca, eu estava até barbudo, que cantava louvores, que pregou a palavra, na hora de sair, uma briga dessa, brigando com todo mundo? Cadê o meu testemunho? Então, foi muitas coisas que eu aprendi, e essa foi uma das que me tocou. Que se a gente não vigiar, a gente cai. Ia ser uma coisa muito feia, muito ruim, ia apagar tudo que Deus tinha permitido fazer de bom lá. A memória que ia ficar era coisa ruim. E por isso eu estou feliz aqui hoje e vou me atrever a cantar esse louvor, que eu nem devia. Os irmãos sabem qual é. Quem costumava cantar ele aqui não está mais entre nós. O atrevimento meu, mas eu preciso. É porque eu preciso agradecer a Deus. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. É assim mesmo, meus irmãos. Deus é conosco. E ouviu o meu clamor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou pobre necessitado, mas o Senhor, o meu pastor, está cuidando de mim. Amém. Glória a Deus. Deus permitiu nosso irmão ter um infarto, né? Infarto, para poder ir para um hospital, né? Ser um missionário ali. E, né, recebe de Deus, fala ensinamento, né? Esperei com paciência no Senhor. Seja humilde, seja humilde. O crente tem que ser humilde, meus irmãos. É difícil, né? Mas é possível. E a glória e a honra é do nosso Senhor, nosso Deus. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus com nossos dízimos, entrega dos nossos dízimos, nossas ofertas com o cântico do hino 301 do cantor cristão. Sua lei observar, ordenança de bênção e paz.
Oremos, irmãos. Senhor Deus e meu Pai, glorificado, santificado, exaltado seja o seu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te glorificar, para te exaltar, porque o Senhor é o único santo e digno de louvor e adoração. Senhor, nesse momento, queremos colocar, Senhor, cada um que aqui depositou, Senhor, devolveu o que o Senhor nos deu, Pai. Devolveu, Senhor, o nosso dízimo, nossas ofertas, que o Senhor receba, que seja, Senhor, para abençoar a sua casa, Senhor, para pagar as contas, Senhor, que todas essas pessoas que aqui estiveram, Pai, e as que ainda não estiveram, Pai, que o seu lar, Senhor, seja abençoado, meu Pai, que o alimento não falte sobre a mesa, nem o teto, nem a veste, Pai, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, de acordo com a sua necessidade, Pai. Graças te dou, Senhor, por esses dízimos devolvidos, Senhor, pelas ofertas na casa do Senhor sendo devolvidas, Senhor. Graças te dou, Senhor, por esse dia, Senhor, de bênção, esse dia maravilhoso, Pai. Prepara, Senhor, nossos corações para esse momento receber a Tua palavra, meu Pai. Que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Seu nome, meu Pai, porque o Senhor é o único digno, Senhor, de louvor e de adoração. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nos conduza nesse mundo, Pai, a cada dia, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, né? Ouvindo a sua palavra através da sua serva, irmã Fernanda. Tá? Graça e paz, amém? Estou muito feliz com a oportunidade de trazer a palavra mais uma vez para os amados irmãos. E sei que vai ser o Espírito Santo de Deus que vai falar aos nossos corações nessa manhã, amém? Gostaria de convidar os irmãos para estar meditando comigo na palavra que se encontra em Marcos 1, do 29 ao 39. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia que eu também não achei ainda não. Achei. Achamos? Diz assim a palavra do Senhor. A cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Versículo 35. Jesus se retira para orar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava.
procuravam diligentemente Simão e os que estavam com ele. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Até aqui. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Sentimos, Senhor, tua presença desde que chegamos aqui, Pai, pois aqui é casa de oração, Pai. Nós viemos aqui para te adorar em espírito e verdade. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer, pois nós queremos ouvir tua voz. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade e fala aquilo que o Senhor já está no teu coração, Senhor, para que eu possa compartilhar, Senhor, aqui na tua casa com os teus servos. E assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, que foi primo de Barnabé, e ele era discípulo de Pedro. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, e foi escrito para os romanos. E o texto nos revela, logo no versículo 29, que eles estavam saindo da sinagoga. E sinagoga é o lugar que eles se reuniam, né, para adorar. E o que a gente consegue já ver nessa primeira parte do texto é que Jesus não estava preso ao local de adoração, ele não estava preso às quatro paredes. Então, a necessidade que a igreja tem de não estar presa somente às quatro paredes, mas que o evangelho do Senhor seja levado em outros lugares. E até nos remete, né, ao evangelismo, às missões. Na segunda parte, com Tiago e João. Eles foram com Tiago e João. Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, que são dois irmãos, e foram para a casa de mais dois irmãos, Simão e Pedro. E aqui mostrando que Jesus, ele quer atuar nas nossas famílias. Versículo 30. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Aqui nos mostra como que os discípulos, eles tinham intimidade com Jesus. Quantas vezes, né, a gente está passando por algum momento de, talvez, de angústia, aflição, a gente conta para alguém da família, conta para algum amigo, conta para vizinho, conta até para o cara do Uber, mas a gente tem essa dificuldade, às vezes, de levar para Jesus. E os discípulos, eles tinham essa intimidade com Jesus, que eles foram diretamente e falaram do problema, relataram: olha, a sogra de Pedro está enferma, não consegue nem levantar da cama. Aí ele já começou a contar, mostrar a intimidade e levando para quem podia resolver o problema. Versículo 31. Então, aproximando-se também, Jesus se aproximou dela, pegou pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Esse versículo nos mostra como que Jesus, ele se compadece dos nossos sofrimentos. Como que ele se importa com tudo que nós passamos. Porque muitas vezes, quando a gente está passando, né, irmãos, por momentos difíceis, a gente pensa que Deus nos abandonou. Mas toda a palavra do Senhor diz que Jesus está conosco. Em Mateus 20, 28, é uma promessa de Jesus, antes dele ser assunto ao céu. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Em Salmo também diz: ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, eu não te desampararei, eu te acolherei. Então é uma promessa que Jesus, sim, ele está conosco, ele nos acolhe sim no momento de angústia, ele nos acolhe sim no momento de tristeza, ele nos abraça sim no momento que a gente pensa que está na solidão, que está desamparado, ele está ali conosco. E Jesus, ele se compadeceu ali da sogra de Pedro e chegou. E logo em seguida nós vemos que ela passou a servi-lo. Quantas vezes, né, Jesus, ele libera bênçãos sobre as nossas vidas e quantas vezes a gente fica de braços cruzados, né? Quantas vezes nós não abrimos a boca para dizer, contar o nosso testemunho, o quanto que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso é algo que a gente deve aprender, né? Serviço. No versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos enfermos e endemoniados. Jesus, ele tem poder para curar. Jesus, ele tem poder para libertar. E onde Jesus entra, o mal tem que sair. No versículo 33,
toda a cidade estava reunida à porta. Isso também mostra como que Jesus atraía as multidões, né? Onde Jesus ia, tinha multidões, porque as pessoas sabiam e reconheciam que Jesus tinha o poder para mudar as suas vidas, tinha o poder para mudar as suas histórias. No versículo 34, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam que ele era. Então, nesse versículo, mostrando que aonde Jesus entra, entra a cura. Onde Jesus entra, entra a libertação. Onde Jesus entra, tem salvação. Amém? Versículo 35. Jesus se retira para orar. Esse versículo, ele traz algo, né, bem forte, porque vai dizer que Jesus, ele se retirou. Imagina, ele estava no meio, né, do povo, mas ele se retirou no meio dos discípulos. E era alta madrugada, e ele foi para um lugar deserto, um lugar isolado. E ali ele foi orar. Jesus, mesmo ele é 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus se consagrava. Jesus é o Filho buscando a Deus, é o Filho buscando ao Pai. É busca, oração. Versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Então, aqui no versículo 36, mostra que os discípulos buscavam. Nós, como discípulos, devemos seguir os passos de Jesus. Nós devemos buscar diariamente. Nós devemos realmente fazer o que ele quer que nós façamos. Nós devemos ter ele como nosso maior exemplo, né? Tantas vezes a gente admira alguém, talvez alguém famoso, alguém que tem influência, quer seja no YouTube, em algum lugar, e a gente começa até a imitar aquela pessoa, né? Mas ele é o nosso maior exemplo, é ele que nós devemos seguir, é ele que nós devemos seguir os passos. Versículo 37. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Aqui também mostra que a multidão buscava Jesus. Todas aquelas pessoas buscavam Jesus. E isso nos mostra que ali no meio daquela multidão tinha pessoas famintas de Deus, tinha pessoas enfermas, tinha pessoas, né? A gente viu que tinha muitas pessoas com problemas espirituais, endemoniados, tinha os curiosos, é Jesus, eu quero ver quem é. Tinha de tudo. Mas isso nos mostra que a multidão é atraída por Jesus e isso não mudou. Lá fora existe uma multidão de pessoas sedentas por Jesus. Lá fora existe uma multidão de pessoas que andam para um lado, para um outro, sem propósito de vida, sem saber para onde vai, porque elas estão sedentas, né? A palavra do Senhor diz que Deus colocou em nosso coração a eternidade. Então, quando a gente vê aquelas pessoas que elas ficam ali se afundando, às vezes em drogas, prostituição, tráfico, tantas coisas, aquela pessoa fica se entulhando de lixo, porque, na verdade, o que ela precisa é de Jesus. E ela tem esse vazio, então ela vai preenchendo desses lixos, dessas coisas, que só faz, às vezes, que só faz afastar, né? Porque Deus não habita em meio ao pecado. Mas a gente, como cristãos, como sal e luz dessa terra, nós devemos proclamar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, sim. Quantas vezes, né, nós não nascemos crentes, nós não nascemos cristãos, mas quantas vezes a gente vai se entulhando de coisas, quantas vezes, digo por mim mesmo, por meu testemunho, eu já mergulhei em festas, em relacionamentos, em bebida alcoólica, em tanta coisa que a gente vai colocando dentro do nosso coração, como se aquilo fosse preencher. Mas quando a gente deita na cama, vem aquele vazio que só Jesus, só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Então, aqui Jesus já está revelando a necessidade de falar do Evangelho, a necessidade do Evangelho ir mais longe, a necessidade do Evangelho ir a outros lugares, e ele vai completar e vai dizer, pois para isso é que eu vim. Jesus, ele tinha a plena convicção do seu propósito, que era salvar e libertar e redimir a humanidade perdida. Porque a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Versículo 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios.
aqui já está dizendo que onde Jesus, né, ali, conforme a pregação da palavra ia naquele povo, as pessoas iam sendo libertas, as pessoas iam sendo curadas, as pessoas iam sendo salvas, a pregação da palavra. Então, nesse momento, eu gostaria de estar destacando 3 tópicos. O primeiro que se encontra no versículo 31, passando ela a servi-los, na parte C. A sogra de Pedro passando ela a servi-los. Falam comigo, serviço. Isso, nós vamos destacar serviço. E o segundo tópico é oração. Amém, vocês estão espertos, gente? E o terceiro, pregação da palavra. Amém. Nós vivemos num mundo, né, irmãos, que nós não gostamos de servir. Nós gostamos de ser servidos, né? Quem não gosta de ir numa festa ser bem servido? Quem não gosta de ir numa loja e ser bem atendido? Quem não gosta quando pede algo, né? No iFood chega rapidinho, quando atrasa um pouquinho, a gente já fica irritado. Porque nós temos a mentalidade, ao mesmo tempo que nós somos espírito, nós somos também, né, carne. E essa luta infindável, então a gente fica querendo ser servido e não servir. Nós estamos acostumados a chegar no templo, né, na igreja, na casa de oração, e pensar que a gente já fez a nossa parte. Aí eu já cheguei, já entreguei o dízimo, a gente vai com a mentalidade que parece que está, muitas vezes, apreciando um espetáculo, parece que nós estamos num teatro, né? Isso aqui não é um teatro, isso daqui não é algo para impressionar ninguém, isso aqui é algo sério, é a palavra de Jesus que vai sendo plantada no coração das pessoas. E a gente vem aqui no culto, não é para a gente, não é antropocêntrico, né? O homem ser o centro, não, é para Deus ser o centro, é para nós cultuarmos. E essa mentalidade que nós temos, que queremos ser servidos, não queremos servir, é algo que não é isso que Jesus deixou para nós. Tanto que Marcos, ele vai dizer que Jesus veio como servo, ele sendo Deus, ele veio como servo. Em João 13, tem um episódio que Jesus estava ali, antes da festa da Páscoa, e ele estava ali aguardando para a ceia. Jesus pegou uma bacia, e estavam os discípulos, e ele pegou aquela bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele pegou, quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim: não, Senhor, o Senhor não pode lavar meus pés. Tu me lava os pés, né? Eu que deveria lavar os seus pés. Na mentalidade de Pedro, e ele, na verdade, ele estava certo, mas Jesus falou assim: não, agora você não entende, mas você vai entender lá na frente. Eu imagino o Pedro, né, como ele era uma pessoa muito impulsiva, de personalidade forte, imagino ele cruzando os braços, fazendo bife: não, o Senhor não vai me lavar meus pés, não. E Jesus fala para ele assim: se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. E aí, naquele momento, né, ele pega e fala assim: não, Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça. E até é engraçado isso, porque ali ele vê que... Aí Jesus, ele vai dizer assim: olha, vocês me chamam de mestre, e vocês estão certos, porque eu sou o mestre. Mas eu estou fazendo isso para dar exemplo para vocês. O meu ensinamento é esse, que vocês venham servir um dos outros. Também teve um outro episódio, né, que a mãe de Tiago e João, a Salomé, pede para Jesus e vai dizer: ai, Senhor, quando estiver no teu reino, deixa que meu filho, um dos meus filhos, um fica à sua direita e outro fica à esquerda. E ele diz assim: olha, praticamente ele diz assim, vou falar com as minhas palavras: moça, você não sabe nem o que está dizendo, mas vocês estão acostumados, Jesus vai dizer no decorrer, vocês estão acostumados de ter os governantes, né? Eles dominam sobre nós, eles têm seus exércitos, seus maiorais, eles são servidos, mas no reino de Deus é diferente. Aquele que serve é que é o maior. Então, Jesus vai implantando isso na nossa mente, que nós devemos servir uns aos outros, que serviço é algo que agrada ao Senhor. Nós somos servos ou somos consumidores? Será que nós estamos indo estamos indo na igreja
para ouvir um bom discurso, uma boa palavra, aquilo que nos agrada, só um motivacional, uma boa música. Aqui nós temos um excelente grupo de teatro, Santificar. Será que nós estamos indo com esse pensamento de consumidores? Porque é isso que o mundo dita. É isso que a mente mundana, o sistema mundano vai colocando na nossa... Né, qualquer comercial que você veja pode ser de uma margarina, vai dizer assim, não, porque você merece o melhor. Porque a gente vai colocando isso e vai realmente achando que nós devemos ser servidos, enquanto Jesus, ele vai nos dizer que nós devemos servir. Nós viemos aqui para servir assim como ele serve. Nós não viemos, não adianta, muitas vezes a gente chega na igreja e diz assim, nossa, ai, mas eu não gostei da mensagem do pastor. Ai, mas eu não gostei do louvor. Ai, não falou comigo não. Vou contar um segredo. O culto não é para nós. O culto não é para vocês, o culto não é para mim, o culto é para Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora eu gostaria de ir para o segundo tópico, que fala sobre oração. Oração busca, né? Na verdade, eu quero só continuar em serviço, porque serviço ele requer posicionamento, ele requer disposição e sair da zona de conforto. Nós vemos que quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, nós vimos que Abraão se posicionou. Ele poderia falar assim, ah não, Senhor, não vou não, aqui está tão bom, aqui está tão maravilhoso, aqui eu tenho meus familiares, aqui tem de tudo, não, tá bom aqui. E não, ele se posicionou. Nós vemos Moisés também, né? Quando Deus chama, levanta Moisés, Moisés logo fala, não, mas eu sou pesado de língua. Ele poderia, todos nós temos algum problema, todos nós temos algum tipo de adversidade. Jesus, ele sabe que nós não somos perfeitos, mas ele quer nos usar, apesar disso, para a honra e glória dele. Então, quando ele chama Moisés, Moisés também se posiciona. A gente vai vendo Débora se posicionar. Débora era casada, Débora tinha sua família, podia estar só ali com a sua família, trabalhar com o trabalho dela, maravilhoso, de juízo, mas não. Ela ali, quando ela se dispôs, quando ela se posicionou, quando ela se colocou à disposição, Deus levanta ela como a maior e a única líder mulher dos israelitas. Então, muitas vezes a gente pensa que ser líder é mandar. Não, ser líder não é ditadura, ser líder não é... Entenda, autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Então, ser líder é justamente servir. O significado de ministro é servir, é estar ali servindo a Deus, aos irmãos, ao povo. E ele vai mostrando, né? Deus vai mostrando que todos esses grandes líderes, eles foram servos em primeiro lugar. E eles se posicionaram, eles se colocaram à disposição e eles saíram da zona de conforto. Oração. Quando nós vemos no versículo 35, que Jesus se levantou de madrugada e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus buscando ao Pai. Jesus orava. Jesus sendo perfeito orava. E nós... falhos, pecadores, muitas vezes a gente não quer orar. Oração é algo que mostra dependência. Oração nos mostra que nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Oração mostra que nós devemos ter constância. Oração mostra que nós devemos ter disciplina. É na oração que Deus traz a revelação. É na oração que Deus traz a libertação. É na oração que aquele que está lá perdido, que a gente já está orando há anos, vai ser salvo. É na oração que a gente vai encontrar a restauração. É na oração que vai vir a cura. É na oração que vai vir a restituição. Há poder na oração porque há poder no nosso Deus. Então, Jesus, ele mostra esse princípio. Oração é intimidade, oração é dependência, oração é busca. A gente não vai sentir vontade de orar. Não vamos sentir vontade de orar. Esqueça esse pensamento romântico que oração... hoje eu estou sentindo vontade. Vai ter dias que a gente vai sentir vontade, mas a maioria das vezes a gente não vai sentir vontade de orar. É disciplina. E quando nós temos disciplina, a disciplina vai nos empurrar, vai nos forçar a ter esse momento com Deus de oração. Porque a gente eu sinto raiva, medo, tristeza, alegria, saudade, vontade, eu tenho vontade de comer, de beber, de dormir.
Oração não é sentimento, oração não é vontade, oração é dependência, é estar ali dependendo de Jesus, é estar ali lançando sobre Ele tudo aquilo que eu não posso resolver, Senhor, eu sei que Tu podes, tudo aquilo que eu sei que eu não posso fazer, Senhor, eu sei que Tu podes. Isso é oração, a gente está colocando aos pés de Jesus, está dizendo para Ele, somente o Senhor pode fazer, é dependência. Os maiores homens e mulheres de oração que nós vemos na Bíblia eram pessoas de oração. Abraão era homem de oração, Moisés era homem de oração, Davi era homem de oração. Quando Davi fala assim, você me vem com espada e lança, eu vou com você na força do Senhor. O que é isso? Oração. Davi foi o compositor assim, da maioria dos salmos. O que salmos são? Oração. Então a gente vai vendo que a oração é a chave da vitória. Virou até um jargão, mas é verdade. É a oração, é através da oração que a gente vai vencendo as adversidades, as lutas. Não é fácil ter vida de oração, mas é mais difícil não depender de Deus. É mais difícil ficar perdido. No momento que a gente tem um momento de oração, o nosso dia é diferente. Essa é uma verdade. Então, oração é dependência. A gente vai vendo que Jesus, ele mostra esse princípio, né? Pedi e dar-se-vos-á. Né? Buscar e encontrareis. Batei na porta e a porta há de se abrir. É um princípio de orar. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Orarás o teu pai que está em secreto. O teu pai que está em secreto te recompensará. Jesus, ele espera que nós venhamos depender dele. Ele espera que nós venhamos orar. Oração não é reza, oração não é mantra, oração não é um pensamento positivo. Orar é conversar com Deus. Orar é dizer tudo aquilo que talvez a gente não tenha coragem de falar para ninguém. Mas Deus pode ter certeza que Ele aguenta a verdade, porque Ele nos conhece. Salmo 139 diz que o Senhor é quem nos sonda. Ele sabe quando a gente levanta, Ele sabe quando a gente se assenta. Ele sabe todos os nossos pensamentos, Ele sabe todos os nossos sentimentos, até os piores sentimentos. Então não adianta a gente tentar esconder algo que a gente não é. Por isso que quando Ele fala assim, quando orares vai para o teu quarto, porque não é algo tão fácil que a gente vai dizer na frente das pessoas. Não é uma oração coletiva, não é uma oração de chegar aqui na igreja e fazer, né? Pedir uma bênção, pedir uma cura. Não, essa oração pessoal é um momento que você faz e que você ali desmorona, que você ali faz como Ana fez, né? Ela estava com amargura de alma, ela foi ali e derramou seu coração. Isso é oração. Oração não é só petição, oração não é só pedidos. Não, mas oração também é agradecimento. A gente tem muita falha, porque muitas vezes a gente pede muito mais, né, do que agradecemos. Mas o Senhor Jesus, quando Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira coisa que Ele fez, Ele levou aquele cesto e Ele falou, graças te dou, meu Pai. Ele agradeceu primeiro antes de multiplicar. Então, é na oração, irmãos, que nós vamos continuar. A batalha é grande. Nós já estamos vendo que nós estamos no princípio das dores. Jesus já está às portas, está próximo, mas nós não vamos conseguir se não for através da oração, se não for através da dependência, se não for através de desenvolver disciplinas espirituais, que é oração, jejum, busca, realmente se entregar ao Senhor. A oração é um momento de entrega. A oração, muitas vezes a gente pensa, né, que a gente está orando, mas a gente está ali caindo na armadilha da oração do fariseu. Ó, Senhor, eu dou dízimo, eu faço isso e aquilo. Não, enquanto o outro só batia no peito e fala assim, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Então, é ali aquele momento de sinceridade, aquele momento de entrega. Último tópico, pregação da palavra. Pregação requer intimidade, dependência e compromisso. Jesus vai Marcos, Pedro chega perto de Jesus, imagina o Pedro batendo no ombro de Jesus, Jesus, nós estamos procurando, ó, eu, pessoal aqui, daqui a pouco ele fala assim, o povo também está te procurando, a multidão está te procurando. E ele fala assim, olha, ele fala assim, o meu período aqui já terminou. O que eu tinha que fazer aqui, o meu propósito aqui já terminou. O meu maior propósito tem que ser executado, tem que ser concretizado, que é levar a palavra a outros lugares, aos lugares mais distantes,
a lugares que ainda não se chegou. Esse é o propósito. Para isso é que eu vim pregar a palavra. Uma vez eu perguntei um amigo meu, que ele também é pastor, e eu perguntei assim, na minha ignorância, né? Pregação é ministério ou é dom? E ele disse assim, o que diz a palavra em... Me corrija se eu estiver errado, eu acho que é Marcos 16:15. Ide... 16:15 ou 15:16, mas eu acho que é 16:15. 16:15, muito obrigada. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está falando, se vocês sentirem vontade, Jesus está dando como uma opção? Jesus está dando como uma hipótese? Não, Jesus aqui está dando uma ordenança. O ide, o pregai, o evangelho a toda criatura. O ide e falar de mim, falar de Jesus, falar o que Ele fez na sua vida, na nossa vida, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão sedentos. Eu fico pensando, nós estamos pregando ou nós estamos sendo omisso? Nós estamos avançando ou nós estamos recuando? Eu fico pensando assim, Senhor, e aí quando ele me falou isso, aí eu falei assim, ele falou o que diz, né? Eu fui lá ler, e eu falei assim, é uma ordenança. Então, por que as pessoas, né? Por que as pessoas não estão pregando? Por que toda a igreja não está se mobilizando, não está pregando como deveria? Aí ele falou, ele realmente não tinha a resposta, ele falou assim, não sei, será que é medo? Aí eu falei assim, pode até ser medo, mas eu acho que é uma omissão. Eu acho que nós estamos muito numa zona de conforto que a gente não quer sair. Porque quando a gente sabe que qualquer ministério tem batalha, mas o ministério de evangelismo tem muita batalha espiritual. Vamos sair daqui 3 pessoas, 5 pessoas, não, botar aí mais 6 pessoas, nós vamos sair daqui para fazer um evangelismo ali na Praçadinha 1. 3, um vai adoecer, outro vai acontecer um imprevisto, o terceiro, vai vir 3. E nesses 3, no meio do caminho, também vai sofrer algum tipo de ataque. Por quê? O inimigo não quer que a palavra chegue à distância, não quer que vá mais longe. Então, ele trabalha, né? Ele vai trabalhando para que venha nos impedir. A igreja, ela tem que entender que isso é um propósito, isso é uma missão. Isso não é algo para o pastor, isso não é algo só para o líder, só o líder ora, só o líder prega, só o líder serve. Não, na verdade, existe uma palavra chamada clerolatria, que significa exatamente isso. Só o pastor Renan pode orar. Só a irmã Silvia, que é ministra de música, pode jejuar. Só fulano que é da liderança pode pregar. Não, o véu foi rasgado, a gente não está mais na época da lei, não, nós estamos na época da graça. Quando Jesus na cruz falou assim, está consumado, o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos livre acesso de entrar ainda com ousadia na presença do Senhor. Eu não preciso, nós não precisamos, vocês não precisam, eu não preciso, nós não precisamos de alguém da irmã Mariazinha do Coque para orar por nós. Nós não precisamos de um padre, nós não precisamos de um pastor, lógico, precisamos de cuidar do pastor. Mas entenda, é nossa responsabilidade servir, é nossa responsabilidade orar, é nossa responsabilidade pregar o evangelho. Essa responsabilidade é nossa e é individual. Estamos servindo ou estamos sendo consumidores? Estamos sendo servos ou consumidores? Estamos desenvolvendo a oração ou estamos terceirizando? Porque muitas vezes a gente está terceirizando, muitas vezes a gente pede, a gente sabe que aquela pessoa ora bem ou tem muito, né, aquela vida de oração. Por favor, irmão, ora por mim. Eu costumo dizer assim, claro, eu vou te ajudar em oração, porque ajuda. Tem pessoas que a gente sabe que ajuda, que a pessoa está pedindo ajuda, que a gente sabe que a pessoa ora, mas tem pessoas, gente, se nós não lutarmos as nossas guerras, a gente vai querer mesmo que o outro lute por nós. É nossa responsabilidade, e é isso, a gente precisa entender. Estamos desenvolvendo a vida de oração ou estamos terceirizando? Estamos pregando a palavra do Senhor ou estamos nos omitindo?
O que nós estamos fazendo como igreja? Enquanto isso, a gente está vendo testemunha de Jeová caindo para dentro. Enquanto isso, a gente está vendo os muçulmanos caindo para dentro. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo todo. Já viu como que os testemunhos de Jeová, eles trabalham? Ah, eles são chatos. Eles não estão nem aí que são chatos. Eles querem fazer no que eles acreditam e que eles acham que é o propósito dele. Vai lá, bate na porta, tá lá, ó, batendo na porta. Tá lá cercando. Quantas vezes nós fomos cercados por um testemunho de Jeová? Quem aqui nunca foi? Se alguém levantar a mão e falar que nunca foi cercado por um testemunho de Jeová, vai dizer que você é um ET. Todo mundo já foi cercado por um testemunho de Jeová. Agora, quantas vezes nós somos cercados, né? A gente como cristão é cercado por um outro cristão. É mais difícil. Eu já fui cercada? Já fui. Mas eu perco as contas de quantas vezes eu fui cercada pelo testemunho de Jeová. Os caras são insistentes. Nós também devemos ser. Nós não devemos nos omitir. Por isso que essas religiões vão avançando e por isso que muitas vezes a gente não entende. Nossa, por que a gente não está vendo as coisas acontecer? Porque muitas vezes nós não estamos servindo, né? Servir ao Senhor com alegria. Nós servimos para ser salvos? Não. Nós servimos porque somos salvos. A doutrina de servir para ser salvo não é nossa. Nós servimos porque somos salvos. Que a palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, mas é dom gratuito de Deus. Isso vem do Senhor e não por obras. Não existe nada que nós venhamos fazer que vai se comparar àquilo que Jesus já fez na cruz. Nada. Jesus já fez tudo. O que nós devemos é, como o salmista diz, servir ao Senhor com alegria, orar com fé, com constância, com disciplina. Teve um dia que Jesus falou, ministrou no meu coração, e eu estava, deve ter alguns 2 anos, talvez, eu falava assim, Senhor, eu quero ser usado, e era um vício no Netflix. E eu não saía do Netflix, e Franco chegava, eu estava no Netflix, e ele chegava, eu ficava com a cara feia, que, nossa, vai me atrapalhar ver minha série. Porque é um vício, e a gente vai se entulhando daquilo, a gente esquece até para que a gente nasceu. Começa nesses vícios de rede social, de série, a gente esquece para que nós nascemos para adorar o Senhor, nós nascemos para servir, nós nascemos para propagar o Evangelho, porque o Espírito Santo, ele nos induz, ele nos impulsiona a isso. Ter uma vida com propósito é exatamente isso, irmãos. É saber que nós estamos aqui para fazer diferença. Nós não somos mais um na multidão. Nós não somos um erro, não somos obra do acaso. Não, o Senhor sabia exatamente quem viria. O Senhor sabia exatamente quem estaria aqui. Ele sabia exatamente as lutas que a gente ia passar, cada dor que a gente ia passar. Mas não existe ninguém que tenha passado por uma dor maior do que o Senhor Jesus. Ninguém. Então, o Senhor, ele tem colocado isso no nosso coração. Eu creio que muitas pessoas aqui já têm sentido esse desejo, né? De orar com mais intensidade, porque não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu estou mentindo, porque não é. Quando uma vez, botando entre parênteses um breve testemunho, eu vi alguns pregadores, homens, mulheres, e eu falei assim, nossa, que coisa linda a pessoa pregar, né? Eu acho tão bonito. Aí eu comecei a fazer a pergunta. Aí eu falei assim, Senhor, como que pode a pessoa, né? Eu queria pregar um dia assim. Aí o Espírito Santo falou assim, se envolve em oração. Olha, a menina querendo pregar e nem orava. Então, é exatamente isso. Muitas vezes a gente está querendo falar de Jesus, mas sem andar com Ele. Como que pode a gente querer falar de Jesus sem andar com Ele? A gente tem que entender que nós nascemos para adorar o Senhor, logo em seguida para servir, e sim, para fazer diferença. Que a gente possa ser uma igreja que serve, como a gente viu Abraão, Moisés, Davi, servindo, se posicionando, se colocando à disposição, saindo da zona de conforto, que a gente possa ter uma vida de oração intensa. Elias orou e o fogo desceu. Davi orava e ele vencia as batalhas. Daniel orou e Deus fechou a boca dos leões. A gente vai vendo em toda a história, do início, né, ao fim ainda não, porque nós fazemos parte ainda, né? Continuação de Atos, como alguns dizem.
a gente deve entender o quão importante é a oração. Muitas vezes a gente vai pensar assim, nossa, eu jejuei no dia, ai, amanhã vai acontecer... Não, não é assim. A gente não pode nem ir com essa mentalidade de empolgação. O Espírito Santo de Deus, ele não quer de nós empolgação. Ele quer constância, ele quer disciplina. Empolgação é algo que a gente está hoje pulando, e amanhã a gente não quer sair da cama, ou então não quer vir mais para a igreja, porque decepcionou com o que o pastor disse, decepcionou com o que o irmão disse, decepcionou porque alguém te criticou, e daqui a pouco você não quer mais, você perde o seu rumo, você perde o seu propósito, você perde a vida que Deus quer. Muitas vezes nós perdemos isso, perdemos a vida que Deus quer para nós, porque a gente está preso em coisas tão pequenas, né, irmãos? Quantas vezes a gente está preso em coisas tão pequenas? O Senhor tem algo tão maravilhoso, tão grandioso, que a gente não consegue nem dimensionar, nem entender o que Ele quer para cada um de nós. É o mesmo ministério? Não. Mesmo dom? Não. Mas é o mesmo propósito. Estamos unidos no mesmo propósito. Amém? Que possamos ser uma igreja que serve com alegria, não só servir, né? Servir e se perder, está servindo tanto que não está nem mais, né? Estou tão ocupada, tantas atividades dentro da igreja, não estou tendo mais tempo para orar. Então, para um pouquinho, sai de alguma coisa e dá prioridade à oração. Porque oração vem em primeiro lugar. Oração vem em primeiro lugar que serviço, oração vem em primeiro lugar que pregar, do que a pregação. Até no dicionário, né? Que possamos ser uma igreja que serve com alegria, que ora com disciplina e constância, e que possamos ser uma igreja que pregue o amor de Jesus. Ah, irmã Nanda, eu não sei pregar. A pregação não é só chegar aqui no microfone, dar graça e paz, envolver um sermão. Não, a pregação, na verdade, é um estilo de vida. Se a gente tem um estilo de vida que agrada ao Senhor, pode ter certeza que vai impactar muito mais do que talvez chegar aqui e falar um sermão. É o estilo de vida. Quando o irmão Paulo chegou aqui e contou um testemunho, eu consegui ver, e com certeza os irmãos ficaram impactados, né, como ele deu o testemunho dele ali, e ele mostrou, deu a cara, estava falando, não, eu sou crente, sou cristão, aí o louvor orou, e daqui a pouco veio aquela coisa, né, a nossa carne junto com o inimigo, querendo dominar as nossas emoções, influenciando para quê? Para que ele venha dar mau testemunho. E muitas vezes é assim que ele trabalha. Aqui, quem está servindo a Deus não é só quem é o pastor, o líder, todos nós somos servos. E a gente deve ter muito cuidado com isso. Porque quando a gente fala que a gente é cristão, se você der um tropeço, ninguém vai nem vai lembrar quantos passos que a gente já deu lá do início. Mas vai ver o tropeço e vai dizer, mas não é crente? Fulano não é crente? É exatamente assim. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, estou muito feliz com a oportunidade, que possamos ser uma igreja que serve, que ora, que prega e que engrandece ao nome do Senhor, né? Que é para isso que nós estamos aqui. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e convido o pastor Renan para fazer a oração final da benção apostólica. Em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Amém. Bom dia. Igreja, Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos só orar para terminar o encontro, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito orgulhoso pelas pessoas que Deus me orientou literalmente a convidar para estar com vocês. Domingo passado pela manhã, pastor Francisco Carlos, quem esteve se alimentou. Domingo passado à noite, pastor Carlos José, quem esteve se alimentou. E nesta manhã, de forma alguma diferente, quantas frases, quantas palavras, quantas direções muito bem dadas. Eu tenho sabido de alguns irmãos que estão estudando teologia, fazem alguns cursos. Eu estava ali sentado pensando nisso. A Fernanda foi a primeira que me procurou algum tempo atrás, eu acho que mais de um ano já, estudando, querendo se informar, querendo saber mais. E eu louvo a Deus por isso. Oro para que
A Tidinha, que também está estudando teologia, venha um dia pregar. A Eliane, que está estudando teologia, venha um dia ministrar aqui com a gente. O chamado é de Deus, e polir a ferramenta, preparar a ferramenta, depende do homem. O estudo, ele prepara uma ferramenta. Você pode ter uma boa ferramenta, mas não está preparado para usar bem aquela ferramenta. Então, que Deus abençoe. Que igreja maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez o nosso visitante. Que Deus abençoe. É um prazer ter um amigo aqui conosco. Valeu, Ângela. Quero agradecer também, o Carlos está lá atrás. Deus abençoe, muito bom. Nós continuamos nesse mundo meio que do limbo, né? É pandemia, não é pandemia? Eu quero que você continue orando para que Deus esclareça as autoridades, nos esclareça também. Mas nós temos lugares para mais gente. Eu quero convidar mais pessoas a estarem aqui. Louvo a Deus pelas pessoas que estão na internet. Desculpa, nós passamos o link tarde demais hoje, mas você pode receber, entrar no culto e estar com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão em casa aí, cultuando a Deus conosco, a família da irmã Yara, a irmã Trindade e outros tantos que eu pude ver durante esse culto. Hoje, às 19 horas, vamos estudar mais um pouquinho da palavra de Deus. Pastor Sandoval, Deus abençoe você, é muito bom sempre ter você perto da gente. Deus te abençoe mesmo. Nesses dias que eu pude estar com minha família, cuidando um pouco da minha irmã, comemorando o aniversário do meu tio, pastor Juarez, que se aposentou recentemente, visitando o meu tio mais velho. Só tem 2 tios agora por parte de minha mãe. Eu consegui aproximar os 2 tios, pegando um e levando na casa do outro. São gerações bem diferentes eles, e foi muito interessante. Todos pastores. Interessante que os primos iam chegando, os primos pastores iam chegando, os tios também eram pastores. De repente todo mundo da casa era pastor, e era interessante aquela conversa no meio deles. Deus tem abençoado muito a minha família. Quero pedir a vocês que continuem orando pela minha irmã. Ela realmente escolheu morar sozinha na casa que era de minha mãe. Isso demanda algumas coisas, porque quando você tem alguém te orientando em tudo que você faz, é uma coisa. Quando você faz sozinho tudo, e alguns momentos de altos e baixos acontecem. Então, há 5 meses eu não a via, e tive a oportunidade de cuidar dela durante alguns dias. Quero agradecer a Deus por isso também. Vamos orar ao Senhor para terminar esse encontro tão maravilhoso, como disse a Fernanda, com tantas propriedades. Depois você dá uma olhadinha de novo nos sermões e veja as frases, veja a ligação, muito, muito bem traçado pelo Espírito Santo através da sua vida. Franco ficou feliz, Franco? Muito bom ver a esposa servindo o Senhor assim, você filmando, né? Deus abençoe vocês, tá? Vocês são uma alegria para o nosso coração. Veja a hora de batizar mais gente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos agradecer por este domingo na casa do Senhor, com as portas abertas e podendo nos encontrar, ainda sob os efeitos dessa pandemia mundial, pandemia que assola nações, e agora as consequências delas têm causado muitas perdas, não diretamente do vírus, mas pela miséria, pela fraqueza, pela incompreensão de tantos no mundo todo. Abençoe as nações, ó Pai. Imagino que o teu coração, Senhor, esteja triste, e pedimos perdão pelos nossos erros, nossa má administração da natureza do Senhor. Queremos também agradecer pelo Brasil ser um país tão rico, tão próspero, uma terra capaz de alimentar praticamente 1/3 da humanidade, 1/4 da humanidade hoje, e nós estamos orgulhosos por isso. E possamos alimentar mais gente ainda nesse planeta, e não falte alimento para ninguém, deve ser uma meta para o país. Obrigado a Deus por este culto, obrigado por esta palavra tão madura, tão clara. Obrigado a Deus por ter membros que estão entendendo o chamado do Senhor. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, nós abençoamos assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos reunidos aqui esta manhã, e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, porque quando nós precisamos, quando estamos necessitados, quando estamos em perigo, nós entendemos o valor dessa bênção do Senhor, como a Trindade nos guarda e nos abençoa, e assim todos, ó Deus, igualmente diante do Senhor, sejam abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Bom domingo, uma boa tarde, aproveite, dá um tempo no Netflix, né, Fernanda? Dá um tempo no Netflix. Não está firmada nas coisas que podes fazer.